Pai, teu filho tem sido um instrumento nesses dias. Queremos te pedir que ele continue sendo um instrumento agora à noite, nessa ministração. Usa com graça, usa com unção. Coloque as palavras que estão na tua boca, Senhor. Coloca na boca do teu filho. Que ele seja um canal de edificação e de bênção nessa noite. Usa segundo a tua vontade. Que haja unção, que haja graça, que haja mais da tua presença na vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Boa noite, graça e paz a todos. Amém? Estou muito feliz, quero falar mais uma vez isso. Estivemos agora às 18 horas com alguns irmãos. E estava falando da gratidão que eu tenho ao Senhor de estar com os irmãos nesse período. Agradecer não apenas o convite, mas a estadia, a hospedagem na casa dos servos de Deus, pastor Gilson, pastora Cristiane, e todos os pastores dessa igreja, equipe de liderança, todos que eu pude ter contato nesses dias. Estou muito feliz mesmo de estar aqui e poder compartilhar, não ensinar, mas compartilhar aquilo que nós temos experimentado lá em Macapá, no Reino de Deus, trabalhando numa igreja local. Eu não sou um pregador, né? Eu sou um pastor da equipe pastoral da nossa igreja e nós, principalmente, nós trabalhamos com as células e também com a rede de jovens lá em Macapá. E nós temos experimentado essas coisas sobrenaturais do Senhor, que, como o pastor Abe Uber diz, não é por causa de nós, é apesar de nós que Deus faz essas coisas. E realmente, tudo que o pastor Gilson falou é a situação atual, mas nós estamos crendo em coisas maiores, porque a nossa cidade tem muita gente para ser ganha ainda. Então, nós cremos que Deus tem nos chamado, não somente eu, mas a Igreja do Senhor, de várias denominações, né, a Igreja do Senhor Jesus, para nós ganharmos nossa cidade de Macapá, o estado do Amapá, para o Senhor Jesus. E nós temos usado a estratégia das células e do discipulado. E Deus tem sido gracioso conosco, Deus tem multiplicado a nossa igreja, nós temos feito missões também dentro do estado, fora do Brasil. E nós fazemos sempre da mesma forma, através das células, através do discipulado. E nós temos sido abençoados pelo Senhor e somos gratos a Ele por isso. Nessa noite eu quero ministrar uma palavra do coração de Deus para a igreja do Senhor, que tem por tema características de um coração grato. Características de um coração grato. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 116. Salmo 116, leremos o versículo 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus. O salmista pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E nessa noite, amados, eu quero falar sobre gratidão. Gratidão. Não sei se você conhece ou se você é uma pessoa grata. Ou se ao contrário disso você conhece pessoas ingratas. E a ingratidão, estou falando ao contrário agora, né? A ingratidão, o contrário da gratidão, a pessoa que nutre esses sentimentos e, consequentemente, atitudes ingratas, normalmente é uma pessoa indesejável. É uma pessoa que a gente não gosta muito de andar perto. É uma pessoa que normalmente traz feridas num relacionamento porque ela é ingrata. A pessoa ingrata normalmente é uma pessoa negativa, pessimista. Ela sempre olha as coisas da pior forma possível. Ela nunca consegue ver de fato um motivo para agradecer, seja a Deus, seja uma outra pessoa. E, infelizmente, nós nos deparamos com pessoas assim diariamente. Às vezes, dentro da própria família, nós encontramos dentro de casa atitudes que demonstram corações ingratos. No local de trabalho, tem muitas pessoas que são ingratas no local de trabalho. Infelizmente, no Brasil, eu falo de forma geral, muitos empregados, muitos funcionários, colaboradores de empresa, são pessoas ingratas. Quando se fala do patrão,
sempre se fala num tom negativo, pejorativo, fala da empresa. Quando recebe o seu salário, ela fala que salário de miséria, não dá para nada, essa mixaria. E tem pessoas assim nas empresas que elas, por serem tão ingratas, são aquelas que chegam atrasado, saem mais cedo, ainda querem receber hora extra e reclamam. E quando são demitidas por algum motivo, e quando for um motivo justo, mesmo assim, eles querem encontrar uma situação para colocarem o patrão na justiça. Estou falando de injustiça, tá? Estou falando dos seus direitos. Tem pessoas que propositalmente ficam encontrando, buscando brechas para colocar o patrão na justiça. Isso tudo, quando feito injustamente, demonstra um coração ingrato. Tem filhos que são ingratos. Tem filhos que não conseguem enxergar o quanto o pai e a mãe e a família se esforçam para dar aquilo que eles podem dar. E porque não conseguem dar aquilo que gostariam de receber, esses filhos não conseguem enxergar o esforço do pai, que sai de manhãzinha cedo para trabalhar, que rala, que chega tarde em casa, que traz o pão de cada dia para a mesa, para a despensa, que tenta dar uma educação de qualidade dentro da sua possibilidade. E esses filhos, ao invés de enxergarem positivamente e terem corações agradecidos, não. Eles ficam se comparando, ficam se analisando com outros e gostariam de ter muitas coisas que a sua casa não pode ter. E por isso, eles não se sentem felizes, não se sentem supridos, reclamam, amaldiçoam, liberam palavras negativas todo o tempo, ficam, às vezes, isolados dentro de casa, têm vergonha, tem filhos que têm vergonha do pai, da simplicidade do pai, porque talvez estão fazendo um curso, estão ingressando numa faculdade, já estão num curso de inglês, e o pai suando, ralando, mas o pai não teve tantas oportunidades, e muitos filhos têm vergonha do pai, têm vergonha da mãe, de apresentar ele aos amigos na escola. Isso mostra corações ingratos. E nós poderíamos falar de ingratidão nas diversas formas de relacionamentos. E normalmente, quando nós falamos de ingratidão, nós olhamos sempre para a janela e enxergamos pessoas que são ingratas. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque esse sentimento, essas atitudes de ingratidão, são sentimentos muito sutis, que vem por sentimentos, iniciando por sentimento de nunca se sentir satisfeito com nada, por uma ganância. E nós vivemos num sistema capitalista, consumista, que nós sempre queremos mais. Se nós compramos uma roupa, aquela roupa rapidamente, mesmo que ela não esteja tão velha assim, a gente já não gosta mais. Se a gente compra o telefone celular, nem acabou de pagar as prestações, quem compra a prestação já está sonhando com aquele que lançou, porque o mercado fomenta isso, né? O mercado de consumo, essa sociedade de consumo, e isso vai incorporando em nós, e nunca estamos supridos, nunca estamos satisfeitos por nada. E se fôssemos fazer uma análise real, talvez nós, muitas vezes, somos aqueles ingratos. Ou demonstramos, ou praticamos atitudes de ingratidão. Às vezes dentro da igreja isso acontece. A equipe de louvor nunca está boa demais para aquela pessoa que não consegue enxergar o esforço dos irmãos para ensaiar, para chegar mais cedo, para pegar uma música nova, os músicos, os cantores, o ministério de dança, o pastor, o discipulador, a célula. Tem gente que é ingrata, que sempre está reclamando, sempre está maldizendo, sempre demonstra insatisfação. E nós vemos aqui, nesse texto do salmista, no versículo 12 que nós lemos, ele, ao contrário disso que eu estou falando, ele fazendo uma pergunta. E essa pergunta, talvez, com certeza, para ele mesmo, ele fala: o que eu posso dar ao Senhor? O que eu posso fazer que retribua ao Senhor por todos os benefícios, por todas as bênçãos, por toda a graça, por toda a misericórdia, por todo o suprimento, por toda a provisão, por tudo que Ele é para mim? O que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? E eu não sei, amados, quantas vezes, ou se você já fez, perguntas assim para você mesmo, diante do Senhor, para o Senhor que nos dá todas as coisas. A Bíblia fala que toda boa dádiva vem do Senhor. A Bíblia fala que nele não há treva alguma, que Deus é bom,
que Deus é amor. E quando nós demonstramos ingratidão a alguma pessoa ou dentro de um relacionamento, na verdade, a nossa ingratidão também atinge ao Senhor. Porque tudo que nós vivemos, se tudo vem do Senhor, e se eu não sou grato pelo meu emprego, pelo meu trabalho, pelo meu salário, pela minha família, pelos meus pais, pela igreja que eu congrego, pelo pastor que cuida de mim, pelo meu discipulador, de fato eu estou reclamando e dizendo que o Senhor de verdade não é bom. E eu não tenho motivos também para agradecê-lo. Ao contrário do que Davi diz aqui. Senhor, o que eu posso te dar? E nós vemos aqui no versículo 13, versículo 14, o próprio Davi, ele dá 3 respostas. Quando ele faz a pergunta para si mesmo, ele já responde, ele sabia o que ele tinha que responder. E a primeira coisa que ele fala, no versículo 13, em resposta à pergunta, o que ele daria ao Senhor pelos benefícios que recebia do Senhor, ele fala, tomarei o cálice da salvação. Essa palavra tomar, no sentido original, no hebraico, é a palavra naká, significa erguer, levantar. Não é apenas tomar o cálice, mas é erguer e levantar. E quando eu estava meditando nessa palavra, que eu entendi que tomar não é apenas tomar, mas erguer, levantar, eu me lembrei, eu gosto de esporte, eu gosto também de futebol, então eu lembrei da final da Copa do Mundo, quando uma seleção se torna campeã, e eu acho que isso começou na Copa de 70, onde o Carlos Alberto, que era capitão da seleção brasileira, ele não apenas recebeu a taça da Copa do Mundo, mas ele beijou a taça, ele levantou a taça. E até hoje as seleções, não sei se começou lá, acredito que sim, mas até hoje as seleções fazem isso, o capitão da seleção, seja qual for a campeã, pega a taça, beija e levanta. E aquele momento é um momento de celebração, é um momento de festa. Talvez bilhões de pessoas que acompanham a final da Copa do Mundo, no mundo inteiro, está vendo aquela pessoa que se sente satisfeita, com aquele sentimento de conquista, de realização, junto com toda a equipe, porque se tornaram campeões mundiais, pegando aquele símbolo da vitória, que é aquele cálice, aquela taça, aquele troféu, erguendo e levantando, para que todo mundo veja que eles são, de fato, campeões do mundo. E Davi fala aqui, que aquilo que ele vai erguer não é uma taça da Copa do Mundo, embora seja tão legal, né? Nós nos emocionamos quando o Brasil foi campeão, às vezes que foi campeão, que ganhou, isso fica, sabe, dá um sentimento bom no povo sofrido brasileiro, né? Naquele momento parece que os problemas do Brasil acabam, todo mundo está alegre na rua, fazendo festa. Aqui no Rio de Janeiro é legal, tem a cultura de pintar as ruas, colocar bandeirinha, eu lembro disso na minha infância aqui no Rio de Janeiro, e quando ganha então, a festa é completa e dura algum tempo aquela alegria. E Davi não estava falando disso. Davi estava falando de algo muito maior. Porque quando passa aquele efeito eufórico, por exemplo, da Copa do Mundo, ou qualquer outra conquista que você tenha na vida, por exemplo, a satisfação de comprar uma casa própria, entrar nessa casa que você comprou, ou de construir a sua casa. Pastor Márcio está reformando a sua casa, né? Dá uma alegria ver a casa bonita, reformada. São conquistas legítimas que nós devemos celebrar, mas Davi estava falando de algo, sabe, que não dura um dia, não dura uma semana, mas que dura para cada um de nós que um dia recebemos Jesus. Está falando do cálice da salvação. E tem muito crente que já recebeu o cálice da salvação, mas não consegue se alegrar de fato nisso, porque ele não entende que essa é a maior bênção, a maior vitória, a maior graça que nós poderíamos receber nessa vida e determina a nossa eternidade com o Senhor. E nós devemos, amados, pode aplaudir, se for para o Senhor, aleluia, glória a Deus. Quando Davi vai responder, o que eu darei ao Senhor? A primeira coisa ele fala, eu vou levantar o cálice da salvação. O maior motivo da minha alegria não são os meus bens, não é a minha família, embora seja tão preciosa, ou sejam preciosas as nossas famílias. Não é um emprego, sabe, o concurso que eu passei, embora seja uma conquista tão poderosa para a vida aqui na terra, tão importante.
Mas ele fala, eu vou tomar o cálice da salvação e eu vou levantar para todo mundo ver quem eu sou em Cristo. Eu sou salvo, eu sou lavado, eu sou remido, eu sou mais que vencedor. E nada pode me separar desse amor, dessa salvação, dessa graça. Eu não sou merecedor, mas eu recebi, está em minhas mãos a minha vitória. Eu tenho uma taça que garante a presença do Espírito Santo, que é o penhor, a garantir a minha salvação habita em mim e ninguém pode tirar. Nós podemos levantar essa taça todos os dias. E, amados, é importante a gente ter essa convicção, essa visão. Porque no dia que as coisas não forem bem aqui na terra, porque a Bíblia fala que nesse mundo nós passaremos por aflições, por tribulações. Nós teremos os dias maus, a Bíblia fala que virão os dias maus. E sempre vem. A Bíblia fala que a tempestade, a chuva, que as águas vão transbordar, que virá vento sobre a casa do prudente, do imprudente, do crente e do não crente. Essas coisas na vida virão. E quando nós entendermos que aquilo que o dinheiro não compra, que ninguém conquista por mérito próprio, que é a salvação, nós temos, porque Jesus nos deu, nada disso que pode vir contra nós vai tirar a sua alegria. Vai mudar a natureza do teu coração, porque o teu coração vai estar todo o tempo cheio de gratidão, Senhor. Você vai saber que aquilo é um momento. O salmista fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. A alegria sempre vem, amados. A noite é um momento. É transitório, é passageiro. O apóstolo escreve que as nossas tribulações nesse mundo são leves e momentâneas, comparada à glória de Deus, com aquilo que está reservado para nós. Então, nos momentos difíceis, amados, não deixa a vida amargurar o teu coração. Não deixa a vida e os problemas que nós enfrentamos, as lutas, os desafios, as crises que nós enfrentamos, mudar a natureza de um coração grato que você pode ter. Por quê? Porque você tem aquilo que é mais poderoso, mais precioso. Você tem salvação em Cristo Jesus. Você é salvo. Salvo pela graça. Não fizemos nada para merecer. Apenas acreditamos, nós cremos, nós confessamos e nós recebemos a graça. E a graça nos salvou. Então, amados, priorize isso. Sabe, nos momentos de tribulação, de luta, se lembre e fala, Senhor, muito obrigado, porque a noite vai passar. Essa tribulação é leve e momentânea, mas nada pode tirar o que o Senhor me deu de mais precioso. A salvação, a tua presença na minha vida, a tua companhia. Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode acontecer o que for, Ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. E quando nós nos aproximamos dEle, crendo no sacrifício de Jesus e confessando Ele como Senhor e Salvador, recebemos salvação. A eternidade começa a começar na sua vida, sendo bem redundante. Acaba de começar, sendo bem paradoxo. Naquele momento que nós recebemos Jesus, começou a eternidade. E a partir dali nada pode nos separar dele. Levante o cálice da salvação. A segunda resposta que Deus dá, ou melhor, que Davi dá à sua pergunta, no versículo 13 ainda, ele fala, invocarei o nome do Senhor. Primeiro ele toma o cálice da salvação, porque ele quer retribuir a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Em segundo lugar ele fala, invocarei o nome do Senhor. Essa palavra invocar, ela significa clamar e também anunciar. E nesses dois sentidos, nós, em retribuição à graça e à bondade de Deus, nós devemos, como Davi, também invocar o nome do Senhor. No primeiro sentido, clamar. E clamar me lembra que eu preciso buscar o Senhor mais e mais. Agora há pouco, antes de começar o culto, nós estávamos aqui na escola bíblica, estávamos falando sobre tempo sozinho com Deus, falando sobre isso. A necessidade de nós permanecermos aos pés do Senhor. A necessidade de nós termos de separar um tempo de qualidade para Deus. Essa necessidade é nossa.
Nós que precisamos nos aproximar dele, nós que precisamos conhecê-lo mais e mais, nós que precisamos, desenvolver intimidade e comunhão com o Espírito Santo, para que possamos ser completos, para que as nossas necessidades, as nossas carências sejam satisfeitas. Tem muita gente cheia de carências e está buscando solução em muitos lugares. Existe sim algumas saídas humanas para algumas carências, mas a principal fórmula, a principal resposta que nós precisamos para preencher nossas vidas é a presença do Senhor. É a comunhão com Ele, é a intimidade, é caminhar com Ele. A Bíblia fala que após Jesus, o Senhor ter ressuscitado, Ele caminhou ao lado de 2 homens no caminho de Emaús. Aqueles homens não reconheceram em princípio que era Jesus, mas depois que eles entenderam, eles falam assim: é por isso que nossos corações estavam incendiados. É por isso que nós sentimos algo diferente, porque Jesus caminhava com eles. Um sentimento maravilhoso da presença do Senhor. E isso só acontece, amados, quando nós paramos em gratidão a Ele, em retribuição às bênçãos, desenvolvemos intimidade, nós desejamos estar na presença do Senhor. É mais ou menos como um filho que é grato. Ele ama estar na presença e na companhia do seu pai, da sua mãe. Agora, um filho que ainda não entendeu gratidão, ele só quer o dinheiro do bolso do pai. Ele só quer o cartão de crédito, ele só quer a roupa de marca, ele só quer o tênis de marca, ele só quer a viagem, ele só quer o lazer, ele quer as contas dele pagas, ele quer o cinema, ele quer tantas coisas. E o pai tem maior prazer em dar, porque nós pais queremos dar coisas boas aos nossos filhos. Mas o pai também sabe que quando aquele filho, ele só se aproxima para poder pegar aquilo que o pai dá e pode dar. E na verdade, por mais que o pai continue sendo abençoador, porque o coração do pai, a Bíblia fala que nós, humanos, sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará as melhores. Nós queremos abençoar nossos filhos, e o Pai quer nos dar muito mais. Deus sabe, assim como nós naturalmente sabemos, quando o filho só quer o dinheiro, só quer o benefício, só quer ser abençoado por alguma coisa material, só quer a bênção. E Deus também sabe. E nós como pais, na verdade, independente de darmos algo ou não para o nosso filho, nós queremos um abraço, nós queremos um diálogo, uma conversa, um carinho, uma honra. Às vezes nós mesmos somos fechados para essas coisas, porque os pais às vezes não conseguem interagir bem com os filhos. Mas mesmo assim, há uma expectativa no coração dos pais que o filho honre, que o filho obedeça, que o filho agradeça, que o filho goste de estar perto. E nossa relação com Deus também não é diferente. Nós não podemos ser aquele povo, aquela igreja que só quer. E no dia que não vem, a gente vai embora. E falamos aqui agora há pouco que tem muitas igrejas que estão se enchendo de pessoas assim. E isso é muito grave. Talvez o erro seja nosso, pastores, que acabamos prometendo muitas coisas baseadas nas promessas que existem na palavra, mas enfatizamos tanto isso que as pessoas veem. Eu falei isso agora na reunião anterior, como se a igreja fosse um programa de televisão, a Porta Esperança Gospel, que quando a pessoa vier aqui e se porventura for sorteada e rodar a porta, todos os seus desejos mais mirabolantes podem ser satisfeitos e ela sai daqui muito alegre porque recebeu tudo que ela sonhava, uma casa própria, mobiliada, um carro importado, uma viagem para os Estados Unidos, para a Europa, e ela sonhava tanto com aquilo. E ela fica tão maravilhada porque aquela pessoa pode dar aquilo, mas acaba o programa, ela vai embora, continua vivendo a sua vida. E tem muita gente na igreja que está vivendo esse tipo de relação com Deus. Eu quero estar aqui, eu quero vir no culto, eu quero fazer a campanha, eu estou ofertando, eu sou dizimista, mas porque tem promessa, eu quero promessa. Senhor, eu quero. Enquanto aqui, Davi estava falando que a segunda coisa que ele faria, ou ele fazia, por causa dos benefícios que o Senhor lhe dava, ele invocava, ele clamava o nome do Senhor. Você conhece a história de Davi, você sabe que a principal característica dele, que nós mais admiramos, a maioria de nós,
É porque ele era apaixonado pelo Senhor. Ele era um adorador. Ele era um salmista. A Bíblia qualifica Davi como homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha atitudes maravilhosas, em detrimento mesmo dos seus pecados, dos seus erros. Davi errou tanto, a Bíblia não esconde os erros gravíssimos na história, na vida de Davi, mas Davi tinha um coração quebrantado diante do Senhor. Davi tinha um coração apaixonado. Davi, ele fazia coisas que nos admiram até hoje. No coração dele, o Senhor, Deus, ocupava o primeiro lugar. E ele adorava, e ele louvava, e até nos seus momentos mais difíceis, ele escrevia salmos de louvor e gratidão e adoração ao nome do Senhor. Ele invocava. Então, amados, uma forma de nós retribuirmos a Deus com um coração grato é nós permanecermos na presença dEle, não somente por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é, porque nós o amamos de verdade. E nós reconhecemos já o que temos recebido. Tantas bênçãos. Somos salvos, somos lavados, vamos morar no céu. Nossa família está abençoada. Estamos vivos, estamos saudáveis, estamos vestidos. Estamos supridos em tantas coisas. Na verdade, às vezes nós temos um excesso de conforto, de tanta bênção que Deus nos dá, de tanto mimo que Deus nos trata. Somos tão mimados, né? Por um Pai maravilhoso. Uma forma de nós sermos gratos é invocar o nome do Senhor. Essa palavra invocar também tem um sentido de anunciar. E isso me fala, amados, de invocar o nome do Senhor, anunciando o seu nome aonde quer que eu esteja. Fala do meu compromisso de expressar a bondade de Deus, anunciando as maravilhas dele para as pessoas. Fala de evangelismo. Pastor Gilson acabou de falar aqui que está crendo, está orando e preparando aqui nesse lugar uma igreja que vai ganhar muitas e muitas, milhares e milhares de almas para o Senhor Jesus. E a Bíblia fala, como pregarão se não forem enviados? E como crerão se não houver a pregação? Nós não podemos nos calar. Temos que ter urgência em anunciar o nome do Senhor, porque quando eu anuncio as maravilhas dele, a salvação, o amor que ele tem para dar não apenas para mim, mas eu compartilho isso. Aquilo que eu recebi de graça eu preciso dar. O apóstolo Paulo fala que ele era devedor a todos os homens de pregar o evangelho. Ele não devia outra coisa para ninguém. O nome dele não estava no SPC, porque estava negativado, cheque. Não, a dívida dele era de amor. A dívida dele era para anunciar e compartilhar o que ele tinha recebido, a graça que ele tinha recebido. Ele tinha uma urgência, uma necessidade, uma dívida de anunciar para todo mundo. E a Bíblia fala, vocês sabem a história do apóstolo Paulo. Ele foi para as nações. Ele foi para a Ásia, foi para a Europa, ele pregou para os gentios. Ele sofreu, ele foi martirizado. Foi preso, foi chicoteado. Naufrágios, prisões, açoites. Mas mesmo assim, ele não se sentia saudar da sua dívida pelo seu sofrimento, porque ele sentia-se honrado, mesmo sofrendo, em pregar o evangelho para todos os homens que ele pudesse ter acesso e contato. E ele nem ficava esperando oportunidade, ele criava oportunidades. E o salmista Davi fala que essa palavra invocar, no sentido original, é anunciar. E amados, nós temos uma urgência hoje. Nós estamos aqui dentro, glória a Deus. Eu amo a igreja local, eu sou pastor, juntamente com uma equipe, debaixo da minha liderança, de uma igreja local. Também somos uma igreja em células. Já fazemos muitas coisas, nós estamos espalhados pelas casas, pelas ruas, pelos bairros, anunciando, pregando através da célula, através da própria igreja local, quando as pessoas vêm. Mas, amados, nunca nós podemos nos sentir acomodados ou achando que já fizemos o bastante quando nós lembramos daquilo que o Senhor fez por nós. Quando eu penso, se eu me analisar, é porque nós muitas vezes não paramos para analisar. Nossa vida é muito corrida e o homem não para mais para pensar e para analisar.
E às vezes esquecemos como nós éramos, como nós estávamos, quem éramos antes de Jesus entrar na nossa história. E quando nós esquecemos e não nos lembramos de quem éramos no passado, de como estávamos naquele momento e quem somos agora, como é a nossa família, como está nosso casamento, como estão nossas finanças, como estão nossos filhos hoje, tudo debaixo da bênção do Senhor, debaixo de uma proteção espiritual, vivendo um tempo de graça, um tempo de vitória. E nós deixamos de agradecer e achamos muito normal. Não é normal, é graça. Foi pago um preço. Jesus pagou o preço. E nós devemos, mais de vez em quando, lembrar. É claro que a nossa mente limitada não consegue alcançar nem 1%, ou muito menos que isso, do tamanho da graça de Jesus ao nos salvar, sendo quem éramos antes. Pecadores, inimigos de Jesus, inimigos da cruz, miseráveis, prostitutos, mentirosos, adúlteros, ladrões, enganadores, invejosos, cheios de problemas, cheios de feridas, cheios de trauma, cheios de complexo. É assim que nós chegamos em Jesus. Foi assim que Jesus nos encontrou. E hoje nós estamos passando esse processo de transformação, mas olha o quanto nós já melhoramos. Quantos já melhoraram? Amém? Quantos já melhoramos? E não podemos esquecer, porque se a gente esquece, diminui o tamanho da nossa gratidão. E Jesus, ele fala, a quem muito é perdoado, muito ama. É uma medida. Todos nós fomos muito perdoados. Todos nós. Pastor, mas eu fui criado na igreja, eu nunca fui para o mundão, nunca quebrei nada lá fora e tal. Não importa. Tão miserável quanto o pior que você considera lá fora. Miserável. Nós éramos miseráveis. Não tínhamos lugar no reino de Deus, porque é um reino de justiça. E não tínhamos justiça própria para apresentar diante de Jesus. É um reino de amor e nós não amávamos ninguém. Não amávamos nem a nós mesmos. Senão não faríamos o que nós fazíamos. E nós entramos pela graça, pelo sangue, nós entramos nesse caminho e somos justificados, somos lavados. E quando eu lembro quem eu era e como eu estou agora nesse processo de transformação, eu tenho que anunciar, eu tenho que falar. Eu tenho que viver a vida que Jesus espera de mim. É interessante que Jesus, ele viveu isso no seu ministério terreno. Às vezes nós precisamos, como igreja, de um projeto evangelístico para começar a evangelizar. É bom que tenha. Precisamos de um empurrão da liderança para as células começarem a evangelizar lá ao entorno do bairro, na rua, ou no trabalho. É bom que nós sejamos lembrados também. Mas, amados, quando nós invocamos o nome do Senhor, até porque o primeiro sentido de invocar é clamar, é se aproximar de Deus em intimidade e comunhão. E quando nós nos aproximamos dele em intimidade e comunhão, nós nos tornamos parecidos com ele e começamos a repetir as obras dele. E Jesus, no seu ministério terreno, eu creio que Jesus, ele não tinha programado uma agenda rígida para o que ele ia fazer nos 3 anos e meio que ele esteve ministrando aqui na terra depois do seu batismo. Jesus vivia uma vida normal. Tão normal que as pessoas da sua cidade se admiravam quando ele falava que ele era o Filho de Deus. Mas como é que pode? Ele estava aqui conosco o tempo todo. Pode sair alguma coisa boa de lá? Porque Jesus, até então, uma pessoa normal. Só que as coisas sobrenaturais que ele fazia fluía da sua normalidade. Por exemplo, ele estava caminhando na cidade, encontrava o cego. Ele não tinha marcado uma agenda com o cego. Ele não tinha saído de casa com uma agenda. Hoje eu vou curar um cego. Vou me preparar, vou orar, vou jejuar porque eu tenho que curar. Não, encontrou o cego. Então, naturalmente, ele ungido pelo Espírito Santo, ele orava e o cego era curado. Ele estava passando em outro lugar e passava por ele um cortejo fúnebre. Aí então ele viu um morto e falou, eu vou ressuscitar esse filho e devolver para essa mãe. Ele passava por uma pecadora que estava a ponto a ser apedrejada.
E ele conseguia desfazer aquela religiosidade para salvar a vida e perdoar os pecados daquela mulher adúltera. O que eu quero dizer com isso, amados? Que a nossa vida, quando nós anunciamos, quando nós invocamos o nome do Senhor, a partir da comunhão dele, a vida de Jesus, o outro lado de invocar, de anunciar, se torna natural. Quando você encontrar uma pessoa com uma muleta na rua, peça para orar pela perna dela, se for o problema na perna. Mas e se não curar? Se não curar, o problema não é nosso, nem a glória é nossa se curar. Meu papel é orar. Tem uma pessoa do teu lado no trem, fale de Jesus para ela, no metrô, no teu trabalho. Porque essa é uma vida natural, não precisa de um projeto para fazer isso. É a vida natural daquele que entende, que tem gratidão ao Senhor por tudo que tem recebido. E a vida de Jesus começa a se espalhar, porque nós andamos nesse mundo, nessa vida, por gratidão, invocando o nome do Senhor, anunciando o nome do Senhor. Essas coisas começaram, essas revelações começaram no meu coração a partir do início desse ano. Não que eu não soubesse que eu tinha que evangelizar, eu sabia. Mas de viver isso naturalmente, sem constrangimento. Então hoje, em muitos lugares, por exemplo, eu vou lavar o meu carro, aí eu não conheço o cara que está lavando, eu fui buscar meu carro, eu queria falar de Jesus para ele, não teve brecha, mas no final, cara, poxa, muito obrigado por ter levado meu carro, mas eu posso orar por você? Aí o cara, pode? E se assusta, né? Simples. Tá bom, ora. Uma oração rápida. Senhor, abençoa esse homem, a família dele. E muitas vezes naquele momento, sem você saber, o Espírito Santo está te usando. E você está orando justamente a necessidade da pessoa. Mas por quê? Eu não tinha saído de casa programado para evangelizar ninguém. Mas não precisa, eu não encontrei um cara que precisa de Jesus ali. Não está lavando meu carro, estou 10 minutos esperando para ele me devolver o carro lavado, depois que eu tinha deixado o carro lá, é claro. E eu não posso oferecer uma oração. No início desse ano, eu passei um problema de enfermidade, fiquei internado no hospital. E, assim, foi muito poderoso para mim, né? Embora eu estivesse ali preocupado em fazer o tratamento, com os riscos que havia, né, por eu estar ali e tal. Mas eu fiquei numa enfermaria que tinha mais 3 pessoas. E tinha três pessoas, um jovem e mais 2 senhores com câncer. E ali o meu problema era perigoso, mas eu não estava num estado grave. Eu precisava ficar internado para fazer o tratamento com antibiótico internado lá, porque era não sei como é que fala, um esquema de antibiótico bem rígido, né? Com muitas aplicações por dia, e um antibiótico muito caro, eu tinha que ficar no hospital mesmo. Então eu aproveitei ali aqueles momentos. Ali na minha enfermaria, com todos eles eu pude falar de Jesus. Aí domingo à noite, eu ficava me lembrando do culto da minha igreja, eu lá internado domingo à noite, naquela enfermaria, e lembrando, no domingo nós temos 3 cultos na igreja, um dia bem cheio, envolvido, né? Aquela coisa toda, aquela correria de domingo maravilhosa, e eu lá internado. E chegou, nesse dia, na verdade, chegou um rapaz lá para se internar, tinha chegado na sexta-feira, e eu tinha falado para ele que eu ia orar por ele. Esse rapaz, ele estava com uma complicação da Zika, e tornou-se uma síndrome, que eu não sei o nome, é um nome bem complicado de falar, que paralisou ele do pescoço para baixo. Qual é o nome? Paralisou o rapaz do pescoço para baixo. Um rapaz de 24 anos, jogador de futebol lá, conhecido lá. Ele não era profissional, mas aquele cara que joga futebol lá, conhece todo mundo. Várias pessoas conheciam ele, meus amigos que jogavam bola conheciam ele. E o cara estava desesperado, ele chorava. Para ele virar o pescoço, precisava de ajuda. Para ele se ajeitar no travesseiro, precisava de ajuda. Para ir no banheiro, muito mais. Ele não fazia nada. E ele chorava. Eu falei, depois eu vou orar por você. Deixa acabar o antibiótico aqui, eu lá, espetado lá com o antibiótico. Deixa acabar o antibiótico, eu vou orar por você. Aí acabou o antibiótico e eu me distraí. Ele, tu não vem orar por mim não, Luciano? Tá bom, já vou aí. Era umas 8 horas da noite. Aí eu levantei lá do meu leito, lá, fui lá onde ele estava. E naquela noite tinha acompanhantes dos outros 3 dele, a família dele, e os 3 internados além de mim. Aí foi de Deus, porque eu antes de orar por ele, eu abri a palavra e expliquei algumas coisas, não eram convertidos ainda ao Senhor. E aquela noite, aquele quarto lá, aquela enfermaria se tornou uma igreja.
Porque eu preguei a palavra, orei pelos enfermos, orei pela família, orei pelos acompanhantes, porque eles foram se envolvendo, era só para ele, mas todo mundo foi para perto da cama dele, quem podia se levantar, e oramos por todo mundo. Mas isso é mérito meu? Não, não é mérito meu. Isso é normal. Talvez não para mim, porque eu comecei a fazer isso há pouco tempo, mas normal para cada um de nós, tem que ser normal. O anormal é a gente ver, né, a pessoa sofrendo, e a gente sabe que a pessoa está sem Jesus não fazer nada. E a gente conhece a história do bom samaritano, a parábola. E muitas vezes nós somos os sacerdotes que passaram ao largo, o levita, e não fazemos o papel daquele que carrega vinho e azeite e passa nas feridas daquela pessoa que está jogada no chão, ferida, machucada. E não fazemos o papel que era para ser do sacerdote e do levita, dos religiosos. Daqueles que, em princípio, deveriam conhecer o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que faz milagres, o Deus que opera maravilhas, mas opera através de mim e de você, que tem um coração agradecido a Deus. Quantos podem dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia! E no versículo 14, o salmista dá a terceira resposta para a sua pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E ele responde: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amados, quem nunca fez um voto ao Senhor? Quem nunca fez? No momento que você estava num desafio, ou numa crise, ou numa enfermidade, ou passando um problema grave, e falou: Senhor, se tu me responderes, se tu me abençoares, se tu fizeres um milagre na minha vida, eu a partir de agora terei mais compromisso, a partir de agora eu serei alguém mais voluntário, mais disponível, eu vou mudar o meu comportamento, a minha atitude, eu vou te servir, eu vou servir a minha igreja local. Talvez fale: eu nunca fiz um voto desse, pastor. Mas até no momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, naquele momento nós também estamos fazendo um voto de sermos servos dele e reconhecermos ele não apenas como Salvador, mas primeiramente como Senhor. E quando viemos, talvez aqui na frente, ou num evangelismo pessoal, ou na célula, e repetimos uma oração de entrega, nós repetimos que a partir daquele momento, ele se tornaria o nosso Senhor absoluto. E a palavra Senhor, nesse caso, não é um pronome de tratamento respeitoso. Não. É uma qualidade, na verdade é uma posição, que ele é o nosso dono. E nós, quando nós nos declaramos servos, significa escravos. Escravos por amor. No Antigo Testamento, a Bíblia fala do escravo da orelha furada. Era aquele escravo que recebia a sua liberdade depois de 7 anos ali de trabalho. E ele recebia a sua alforria, a sua liberdade. Mas ele amava tanto aquela casa, aquele senhor, aquele dono que tinha sido o alvo do seu trabalho aquele tempo, que ele fala assim: eu não vou a lugar nenhum, vou ficar aqui, eu amo. O melhor lugar que eu posso estar é aqui, eu quero continuar aqui, eu quero continuar servindo aqui, eu fui livre, mas aqui é o melhor lugar que eu conheço, que eu quero estar. E o nosso relacionamento de servo, amados, na verdade é desse jeito. Nós já fomos livres por Jesus, Jesus já nos libertou. A Bíblia fala que verdadeiramente somos livres. Isso é verdade na sua vida. Mas por que você está aqui? Porque você ama o seu Senhor. Porém, ele não deixa de ser Senhor. Você decidiu ficar. Não muda a posição, embora por amor você tenha decidido permanecer na presença dele, na casa dele. Ele continua sendo Senhor. Ele continua dando as ordens. Ele continua dando a direção. Ele tem a resposta final. Tinha uma canção que a gente cantava naquele tempo lá, que eu gostava muito, que é: eu decidi, Senhor, te receber, te eleger como Senhor. Meu direito é de não ter direito algum.
o teu querer o meu querer é tão somente o teu querer. É lindo, é isso aí. Eu decidi não ter direito algum. O meu querer é fazer o teu querer. Eu não tenho mais vontade. O apóstolo Paulo escreve lá em Gálatas 2:20 que nós morremos. Morremos em Cristo, nós morremos. E a vida que agora vivemos pela fé no Filho de Deus. Agora a nossa vida está ligada totalmente a Ele. Um relacionamento de dependência completa, de obediência completa. E por causa disso, desse relacionamento de amor, que nós não encontramos lugar melhor para estar na presença dEle, porque Ele é um Pai maravilhoso, porque Ele é um Pai amoroso, porque Ele é um Pai abençoador, porque eu descobri que Ele sempre quer me dar as melhores coisas, que Ele me ama com amor incondicional, independente dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas limitações. Eu agora encontrei um lugar na presença dEle e não quero sair de lá. O apóstolo Pedro, quando Jesus falou, vocês não querem ir também junto com os outros? Depois daquele sermão de João capítulo 6, vocês também não acharam pesada a pregação, não querem ir embora, como os outros foram? Aí Pedro responde, não, Senhor, porque só tu tens as palavras de vida, nós queremos permanecer. Eu quero ficar. Eu quero ficar. E quando nós decidimos e entendemos que somos servos e Ele Senhor, nós precisamos cumprir esse voto. E esse voto foi feito no dia que você levantou a mão para Ele e o recebeu como Senhor e Salvador. Voto de obediência, voto de submissão. E amados, o servo serve por inteiro. O problema é que muitas vezes nessa relação, pela graça e pelo amor, pela misericórdia de Deus, às vezes nós achamos com liberdade para definir as áreas que nós vamos entregar ao Senhor. Não, Senhor, a minha família não. A minha família, eu não quero saber a tua opinião na tua palavra sobre a minha família, não. Desde que eu tenho a psicologia da super nani para criar meus filhos. Só que para criar filhos, está tudo escrito aqui, ó. Não, Senhor, sobre casamento, já tem uma ideologia contemporânea, atual. Porque se não dá certo, separa. Se não gostar, é melhor separar do que ficar brigando. Ah, porque pode morar uma casa e outro na outra. Mas sobre o seu casamento, a Bíblia tem resposta para você. Tem princípios. Tem princípios. E não tem opção. Sobre o teu dinheiro, tem princípios. O nosso dinheiro não é nosso, porque o servo não tem nada. O nosso dinheiro é dele. A nossa vida é dele, a nossa família é dele, o nosso emprego é dele, a nossa saúde é dele, o nosso tempo é dele. E nós, se somos gratos, nós vamos cumprir os nossos votos. Se você declarou que Ele é o teu Senhor, então a única coisa que eu posso fazer como servo é obedecer. É obedecer. Obedecer a quem? Obedecer a palavra, em primeiro lugar. Se submeter a liderança, quando nos ensina, de acordo com a palavra de Deus, debaixo da autoridade da palavra de Deus. Nos submetermos às autoridades que Deus colocou sobre nós. Que a Bíblia fala que todas foram autorizadas e constituídas por Ele. Isso, amados, são características de um coração agradecido. A pessoa que tem um coração agradecido, ela cumpre os seus votos. A pessoa que não entende os benefícios que tem recebido do Senhor e de qualquer outra forma de relacionamento, é muito fácil para ela simplesmente virar as costas e esquecer da aliança e do compromisso que fez com Deus, com a sua igreja local, com a sua liderança, com a visão que tem sido estabelecida por Deus, de acordo com a sua liderança. Isso fala de muitas coisas, isso fala de dízimos e ofertas, isso fala de projetos da igreja. Isso fala de você, amados. Se você entrou num projeto, Deus vai colocar semente na tua mão para você semear. Não se preocupe. Priorize a Deus. Priorize o Senhor. Cumpra os teus votos. E nós precisamos cada vez mais lembrar do que Jesus fez por nós e apresentar diante dele um coração agradecido. Quantos de nós nessa noite podemos perguntar:
Senhor, independente de eu ser um crente da igreja, de eu ser um líder, de eu ser um ministro, de eu ser um pastor, de eu já liderar uma célula, de eu já entregar dízimo e ofertas aqui, de eu já me envolver nos ministérios. Mas a pessoa que é grata, que é tão grata mesmo, ela fala, Senhor, o que eu posso te dar mais? Eu não tenho feito o suficiente ainda. Eu não me sinto satisfeito ainda, por mais que o meu tempo hoje está lotado de situações e compromissos no reino, mas ainda não é suficiente, Senhor. O que eu posso ainda fazer para te devolver em forma de gratidão? Porque eu nunca vou conseguir te retribuir da mesma forma que o Senhor me deu. O que eu posso fazer mais? Davi, ele foi qualificado como adorador e segundo o coração, porque a gratidão dele era sem limite. Ele não estava satisfeito. Em tudo que ele já dava para o Senhor, ele queria dar mais. Ele queria se envolver mais. Ele queria contribuir mais. Ele queria servir mais. E eu creio que Deus está levantando entre nós, nesse dia, na nação brasileira, aqui, nesse lugar, no Rio de Janeiro, uma igreja que entende tudo que Deus fez. E não vai medir esforços por amor, por gratidão, de falar, Senhor, eu quero te dar mais porque eu te amo. Eu te amo. Quantos amam o Senhor? Aleluia. Você pode ficar de pé nesse momento? O Ministério de Louvor vai cantar uma canção aqui. E nós vamos poder expressar nossa gratidão. Talvez você tenha se esquecido de tantos benefícios que Deus te deu. E nessa noite você pôde relembrar quem você era, como você estava, qual era a sua condição. Quem você é agora, foi Deus que fez. E nesse momento que eles vão adorar, eu queria te desafiar, te encorajar a você arrancar do teu coração uma expressão de adoração ao Senhor, com um sentimento puro. Falar, Senhor, muito obrigado, independente das minhas lutas, independente das minhas aflições, independente dos desafios que eu enfrento amanhã, segunda-feira, apesar, Senhor, de eu estar enfermo, apesar, Senhor, da minha família não estar ainda totalmente no padrão que eu gostaria, mesmo assim, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, independente das circunstâncias, Senhor, eu tenho muitas razões para te agradecer, para te adorar, para te bendizer. Se você puder fechar os seus olhos e começar, independente da canção, começar a liberar palavras de adoração a Jesus, palavras de gratidão. Arranque no teu coração esse sentimento, essa atitude de adoração e começa a dar graças a Ele. Começa a adorá-lo, começa a engrandecê-lo, começa a dizer que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu não tenho, Senhor, como retribuir tudo que o Senhor tem me dado. Mas Deus, eu quero levantar o cálice da salvação e te louvar, Senhor, porque eu não merecia, mas o Senhor me salvou, me alcançou. Eu quero invocar o teu nome. Eu quero te buscar de todo o meu coração. Eu quero te invocar enquanto eu posso te encontrar, Senhor. Eu quero anunciar o teu nome para as pessoas, para que todo mundo saiba que existe salvação, existe perdão de pecados, existe cura no Senhor, existe libertação no Senhor. E eu quero pagar os meus votos, Senhor. Diante dos homens eu quero cumprir os meus votos. Eu quero manter o meu compromisso firme com o Senhor. Ó Deus, não deixe eu esquecer da tua bondade. Não deixe eu esquecer, porque tudo que eu tenho, o Senhor que me deu. Louvado é o nome de Jesus.